E o Marcos Braz está hoje participando lá do Flow Esporte Clube, né, uma entrevista no Flow, e a gente tem mais trechos aqui da nossa entrevista que a gente fez com ele, exclusiva, ontem. A gente vai colocar aqui agora para vocês mais um grande trecho aqui da entrevista com o Marcos Braz. Confira agora, já compartilha também, né? Coloquei aqui o Marcos na collab também, para você conhecer aí o perfil, ver os outros vídeos e tudo mais. Então tá aqui a entrevista do Marcos Braz. Porque, cara, o torcedor do Flamengo ele tem que saber quem está ajudando o clube, né? Quem está lutando pelo clube. Olha, isso aí é muito fácil, é só ver os deputados federais que assinaram essa PL. Eu estou entre as assinaturas que precisavam. Para você encaminhar uma PL, você precisa ali de perto de 180 assinaturas, e uma das 180 assinaturas era a minha. Infelizmente, o presidente Eduardo Bandeira de Mello não aceitou, não assinou, com certeza, muito em relação dele com o BAP. Eu sou um cara que eu sou muito direto e muito fácil de ajustar esses temas. Eu não teria nada ou nenhuma possibilidade de eu deixar de assinar nenhum documento que seja interessante ou que tenha interesse o Flamengo por causa de qualquer ação da minha pessoa física, entendeu? Então, assim, eu não preciso aqui ser o melhor amigo do BAP, frequentar a casa dele ou ele frequentar a minha para eu assinar qualquer documento ou encaminhar qualquer documento ou estar em qualquer trincheira que seja a defesa dos interesses do Flamengo como instituição. O importante é lutar pelo Flamengo. Não. Assim, o que tem que se estabelecer é quem está, independente de quem esteja na presidência do Flamengo, ou o Landim, ou o BAP, ou o Willeman, ou amanhã o Ricardo Lomba. O meu gabinete vai estar à disposição de todos eles para ser um canal de comunicação com Brasília. O que pode acontecer, eles não quererem usar outros caminhos, o Flamengo é muito grande, e isso vai ser respeitado sempre. Então, é isso. Perfeito. Olha, tem uma pergunta aqui, e não é nada querendo pressionar para você voltar. É porque a gente viu, né? Você fez uma brincadeira, acho que foi na madrugada que você ia anunciar a sua recandidatura, né? Você brincou, ele vai voltar, fez aquela coisa, ele vai voltar. E aí não tem como você não brincar com isso, porque, pô, eu sei que era uma brincadeira com a tua candidatura. E aí eu quero fazer duas perguntas em uma, tá? Primeiro, você, em algum momento, voltaria ao Flamengo, vendo essa pressão popular, os torcedores falando lá, pô, volta e tal, não sei o quê, gostam de você. Eu, em momento algum, vou fazer campanha para sair Poto, ou para sair alguém. É o que você falou, a gente vai avaliar ao final como é que foi o trabalho e tudo mais. Mas com relação a você, coração, Marcos Braz, voltaria para a política do Flamengo, né? E por que você decidiu entrar na política, Brasília e tudo mais? Eu estou falando Flamengo e fiz esse paralelo aí com a sua ida para a política. Volta ou não? E por que você resolveu ir para a política normal? Se foi muito da pressão que você viveu no Flamengo que fez você parar na política? Vamos lá. Em relação ao Flamengo, eu tenho na minha cabeça, no meu sentimento, uma sensação de dever cumprido. Quando você tem sensação de dever cumprido, você entende que se fechou um ciclo. Então, a vida toda eu quis ser dirigente do Flamengo. Eu fui. A vida toda eu queria ser campeão pelo Flamengo no futebol profissional. Eu fui. A vida toda eu quis ser campeão nacional pelo Flamengo. Eu fui. A vida toda eu quis ser campeão da Libertadores pelo Flamengo. Eu fui. Todos esses títulos eu fui mais de uma vez. Então, eu encerrei meu ciclo. É injusto comigo e não é correto com quem está lá eu fazer qualquer ilação de que talvez... Não, eu agora
não penso em voltar para o Flamengo, porque eu fechei um ciclo. Eu acho que eu fiz as entregas pertinentes, os títulos vieram, a gente deixou um elenco muito mais forte do que a gente recebeu. Eu sou grato por tudo que eu vivi como vice-presidente de futebol. Se eu não fiz mais, foi porque eu não consegui, não foi por falta de esforço. Eu queria fazer ainda mais, mas eu fiz tudo que foi possível, até pelo meu tamanho dentro do clube. Então, eu virei deputado federal, estou no mandato, sou deputado federal, numa graça de Deus. Infelizmente, foi numa situação que eu não quero entrar no mérito da questão em relação a um deputado que teve que se ausentar do país, não quero entrar no mérito dessa questão, mas Deus me iluminou e me botou em Brasília. O que eu estou fazendo é lutando. Eu estou nesses 4 meses aí tentando fazer tudo que eu não fiz por não estar lá nos 4 anos. Então, eu já apresentei projeto de lei, eu já estou tentando resolver essa situação dos tributos, isenção tributária, em que que é muito importante para o Flamengo. Você estava falando, então, sobre esses assuntos aí, de coisas que você participou, e tem essa questão das apostas. Eu até vou dizer o seguinte, eu acho muito interessante de você vetar a participação de jovens e do jovem não poder ser incluído em aposta, nem na base, e nem aquele que joga no profissional também e não chegou na idade correta. E, além disso, faltas, cartões, né? Acho que pode incluir escanteio também, tudo que possa ser manipulado e atrapalhar o esporte. Como é que você vê isso tudo, o Braz? Não, Papa, a minha premissa do meu projeto de lei, ela é um pouquinho diferente do que você está falando. São em 3 pontos: cartão amarelo, cartão vermelho e número de faltas. Eu fiz um APL, na verdade, eu ajustei essa APL porque eu sou o relator dessa APL. Fizeram uma APL muito forte em que gostariam de extinguir as apostas esportivas. Ela estava desde 2023 no Congresso. Eu assumi e em 3 meses eu fechei essa relatoria. E como é que eu fecho essa relatoria? Não faço ela de uma maneira tão ampla como foi o projeto de lei, mas basicamente eu peço a extinção das apostas punitivas no futebol. O que é isso para mim? Todas as apostas que são cartão amarelo, cartão vermelho e número de faltas, eu peço para extinguir. E de todas as apostas do futebol de base, que já tem por lei, mas que a gente precisa deixar isso uma maneira ainda mais contundente. Então, eu peço, se você fizer uma recente repaginada aí, ver quais foram os grandes problemas aí de jogador, como, por exemplo, o Paquetá lá fora, o problema do Bruno Henrique, de outros, foram em cima de cartão amarelo, cartão vermelho, independente dos jogadores estarem ou não nessas ações. Você vê que, tanto o Bruno Henrique foi absolvido, o Paquetá foi absolvido, mas para que a gente deixar essa brecha para que a gente possa ficar sob a influência de interpretações? Então acaba logo com as apostas, né? Para evitar aquilo ali, né? Isso aí eu acredito que não mexa tanto nesse mercado, mas eu acho que é muito importante. Você protege o clube, protege os jogadores, protege os apostadores, protege todo mundo.
E é essa que foi a minha ação. Eu preciso de muito respaldo a isso aí, que isso aí é um vespeiro grande, entendeu? Mas eu sempre teve disposição para mexer em vespeiro. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Quero convidar você também a estar compartilhando sempre o nosso vídeo. É muito importante para você ajudar demais o nosso canal. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu!